Parece que dessa vez o negócio é sério. O Ministério Público Federal diz que a Rádio Jovem Pan é indigna de concessão e pede cassação das outorgas. Eu tinha feito um vídeo aqui nesse canal com uma reportagem parecida, mas estava inicialmente no Ministério Público, né, em meados de 2023. Só que agora parece que a coisa andou, é diferente de 2023. Né? Demorou, né, estamos em 25, mas pelo menos andou. Então, o MPF afirmou que a Jovem Pan não pode ter indigna de concessão de rádio. Nas alegações finais da ação civil pública na Justiça Federal de São Paulo, no qual pede o cancelamento das outorgas da empresa. O MPF quer cancelamento, né, das outorgas da rádio, e além disso o órgão solicita à Justiça à Jovem Pan que a Jovem Pan seja condenada a pagar uma indenização de 13,4 milhões por danos morais coletivos, por supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, no ano das eleições, né? No último ano das eleições presidenciais. A Jovem Pan informa que não comenta ações em curso. Então, a Jovem Pan sempre se desvencilhou das ações golpistas da própria empresa. Na época, eu refutava vários vídeos. Eu fiz vários vídeos refutando um programa chamado Morning Show. Era mais um Morning Show, né, da Jovem Pan. De tantos absurdos que eles falavam. Fake news, nível de WhatsApp, coisas infundadas, teorias da conspiração, discurso golpista, discurso anti-ciência, contra a vacina, discursos que matavam, discursos, né, totalmente antidemocráticos, contra o Estado de Direito, democrático de direito, uma série de coisas, botando a população contra a confiança das urnas na época. E eu fazia vídeo refutando isso, denunciando isso. E para vocês verem uma coisa curiosa, a Jovem Pan sabia o que estava fazendo naquela época. Eles sabiam que eram golpistas, que o discurso era golpista. Eles sabiam que o discurso era anti-ciência. Eles sabiam que o discurso era tudo isso. Incitavam a violência, o discurso de ódio, fake news a rodo, era fake news diariamente, nível de WhatsApp. Tanto que no final de cada programa, eles botavam o seguinte aviso: os comentários dos funcionários, dos comentaristas do programa não se baseiam no que a empresa pensa. Eles tentavam desvincular dos crimes através dessa mensagem. É uma canalice sem tamanho. Como é que uma empresa, uma emissora de rádio e televisão pode fazer a direção de um programa, executar a direção de um programa e depois falar que não tem nada a ver com isso, né? Desassociada do conteúdo da própria empresa que realiza esses conteúdos. Isso assim, não tem como se defender disso, né? Para o MPF, a emissora, o Ministério Público Federal vê 4 eixos de ilegalidades. Na visão do órgão, a Jovem Pan errou ao minar a confiança no processo democrático do país, ao citar a desobediência à legislação, à justiça, à indisciplina das Forças Armadas, incentivar a população de subversão de ordem política e social e completamente golpista. Eu lembro muito bem do Paulo Figueiredo,
da Zoe Martinez, do Sabará, do Gustavo Gayer, do Adrilles, né? Eu lembro a Zoe falando, olha, e o Lula já tinha sido eleito, e ela falando antes do 8 de janeiro, o Lula não vai sair da rampa. Eles davam indiretas, faziam apito de cachorro, mandavam, incentivavam a população, as Forças Armadas a agir, indiretamente, nas entrelinhas, mas todo mundo entendia o que a mensagem. E isso incitou o 8 de janeiro, isso incitou a população a ficar contra o processo democrático brasileiro, né, o processo eleitoral. É isso que a rádio fez. E o que está acontecendo é pouco para a rádio. Né? A rádio pode ser caçada, né? Mas eu não sei quanto a TV fechada, né? TV a cabo. Então, informações divulgadas pela rádio convergiam em campanhas de desinformação, né? Era fake news diariamente. E quem diz isso é o Ministério Público Federal. Por causa disso, o órgão entende que Jovem Pan ocupou uma posição destacada na comunicação social que contribuiu, né, ao longo do tempo para minar a confiança da boa parte da população no processo cívico brasileiro. Simples assim. Eles foram muito criminosos, muito. E eu surtava na época. Eu fazia o vídeo e eu falava, porra, como é que a esquerda não está comentando isso? Como é que os progressistas da galera do YouTube não estão denunciando isso? Só eu, aqui, o canal do Scud. Procurem os vídeos antigos desse canal de 2022, vocês vão ver, tá tudo lá. Eu desmentindo as fake news, eu denunciando o discurso golpista, sabe? E eu falava, pô, não tem justiça, cara, é assim. O Ministério Público Federal diz que a Jovem Pan foi a peça fundamental na tentativa da quebra da normalidade democrática. Para procurador, a rádio foi a principal caixa de ressonância. Discurso que pavimentavam ações golpistas, que extrapolaram os marcos constitucionais. As acusações também se baseiam no Código Brasileiro de Telecomunicação. Por quê? Porque a legislação brasileira prevê que os abusos no exercício da liberdade da radiodifusão são passíveis de cancelamento da outorga. E repare que essa galera que eu falei, principalmente do programa Morning Show, só do programa Morning Show, essa galera toda é bolsonarista até hoje. O Paulo Figueiredo estava no programa Morning Show, ficou um bom tempo, e onde ele está hoje? O Rodrigo Constantino, essa galera toda, onde o Paulo Figueiredo está hoje? Esse lesa pátria está conspirando contra o nosso país, lá nos Estados Unidos. Era a galera que estava lá na Jovem Pan, né? Gustavo Gayer, todos eles. Gustavo Gayer virou político, Zoe Martinez virou política, né? Adrilles aí ainda está bolsonarista. Todos eles continuaram, nunca abandonaram o Bolsonaro, né? E fizeram parte dessa trama no soft power, né? Na comunicação né? Que é a principal, uma das principais vozes que podem movimentar as pessoas para atos deliberados de violência e golpe. A comunicação é fundamental para preparar o terreno, né? Então o Ministério Público Federal chegou a essa conclusão, reconheceu isso. Aquilo que eu estava denunciando, desde 2021, 2022.
desde aquela época, né? Quase que no governo total, total não, quase que no governo inteiro do Bolsonaro. Eu lembro do Adrilles questionando vacina, né? Contra lockdown. Eu lembro disso tudo. Eu lembro do Paulo Figueiredo fazendo um discurso de ódio, né? Contra a esquerda. A Martinez, a Zoe também, muito, muito extremista. Muito, sabe? Era quase que um ódio, né? Eu não posso falar aqui a palavra, né? Um ódio mortal, podemos dizer assim. Era uma loucura. Tanto que esse pessoal não conseguia conviver, trabalhar com os colegas que seriam colegas progressistas. E olha que curioso, agora eu estou lembrando, o progressista da época, no canal da Jovem Pan, era o Joel Pinheiro. O cara que, né, tá totalmente bolsonarista e extrema-direita até os dentes, né? Com discursos assim quase que totalitários, né, absurdos, lá na Globo, na Rede Globo. Do pessoal mais progressista tinha o Léo Grandini, né, se eu não estiver enganado, tinha o Carlito Neto, né, mas também ficou muito pouco tempo. O Felipe Pena, né, que é progressista até hoje. E é isso que eu lembro. Eu tinha mais gente, mas agora eu não estou me recordando aqui, porque eu não estou colando, não estou fazendo cola, nada. Estou sem roteiro, estou falando aqui, né? Então é isso. A Rádio Jovem Pan procurou isso. A Rádio Jovem Pan sabia que ela estava sendo criminosa, né? E agora a gente tem que aguentar também a Aurora Brasil. Aurora Brasil não. Aura Brasil e Revista Oeste. Porque eles estão fazendo quase que a mesma coisa que a Jovem Pan fez naquela época, né? Eles estão fazendo agora a mesma coisa. Toda aquela galera que saiu da Jovem Pan, principalmente os funcionários da extrema-direita, quase todos eles migraram para a Revista Oeste, para a Aura Brasil, e por aí vai. É isso. Eu sou o Scud. Ah, e outra coisa. Não adianta, cara, só punir a empresa. Tem que punir os CPFs dos funcionários, dos comentaristas, porque eles tiveram papéis fundamentais para o golpe, tá? É isso. É isso que eu não entendo sobre a justiça burguesa. É isso que eu não entendo. Né? Mas enfim, obrigado por assistir. Se você curtiu o vídeo, não esqueçam do like para o YouTube entender que vocês estão gostando e propagar mais o vídeo na plataforma. Comentem embaixo, gostaria de saber a opinião de vocês, se isso é o certo, né? Acabar com a concessão da rádio. Caramba, barulho é complicado, né? E barulho da rua, né? E se inscrevam no canal, subscrição é muito importante. Obrigado por assistir. Quem gostou do meu trabalho e puder contribuir no Pix, apoiar o canal, vou deixar o Pix na descrição. Tamo junto na luta e sem anistia para golpistas. Valeu, falou.